Nos últimos anos, a busca por técnicos estrangeiros aumentou consideravelmente. Faz sentido isso para você? Eu resolvi fazer esse vídeo sobre o assunto e falar o que eu penso sobre as motivações por trás desses acontecimentos e o que isso acaba nos mostrando no esporte. Maravilha? Então, assim, o que isso reflete também em outros esportes? Não falando apenas do futebol, que é o mais famoso, mas o que isso nos mostra também no dia a dia. Então, a ideia desse tema vai ser de traçar um paralelo com a realidade que os treinadores profissionais e os professores hoje vivem no Brasil e o que os estrangeiros eles têm a nos ensinar, a trazer como lição também, mas ao mesmo tempo o que nós temos de qualidade e como deixar toda essa qualidade clara para quem também está dentro do esporte brasileiro e valorizá-lo ainda mais. Então, vamos lá, fica aqui comigo, maravilha? Então, eu vejo que os treinadores estrangeiros, principalmente os dois mais notórios nos últimos tempos, ou seja, né, dentro do futebol brasileiro, foi o Jorge Sampaoli e em seguida o Jorge Jesus. E eles têm conceitos diferentes dos praticados dentro do futebol brasileiro. E é até diferente para os outros esportes também. E outros esportes já acabam fazendo isso há mais tempo, né? Então, assim, primeiro na parte tática, a forma como eles enxergam o futebol, o posicionamento, as técnicas, as jogadas, a agressividade, todo esse estudo novo dentro do futebol. E em segundo plano também, nada disso ia ser possível se não existissem os jogadores, que são peças-chave para o desenvolvimento também do jogo. E isso acaba envolvendo a gestão de pessoas, o desenvolvimento humano. E os treinadores com essa mentalidade europeia, digamos assim, eles não são simples treinadores técnicos e táticos dentro do que eles mostram, mas eles também são gestores, gestores de pessoas, de recursos humanos, de conseguir extrair o melhor desenvolvimento de cada um que eles estão liderando. E para esse sistema funcionar, os jogadores eles precisam ter as características e a mentalidade para que esse sistema ele funcione. E o treinador, ou o manager, como é conhecido também fora do país, ele tem o papel de passar essa filosofia, de encantar pessoas, de ser persuasivo, fazer com que elas confiem e acreditem no que ele está trazendo. Aí eu vejo que funciona essa química. E se você for imaginar como que tudo isso torna-se possível de funcionar, né? Então eu acredito que para tudo funcionar bem, eu trago até como exemplo que a gente já está vendo muito, né? O Flamengo, que é essa mudança de filosofia e trazendo também para a parte de gestão. E isso é uma mudança de ambiente, é uma mudança organizacional, não foi simplesmente só dentro de campo. Então, assim, parte desde a grande hierarquia querer mudar e fazer diferente. Então, eles criaram todo um ambiente seguro, tanto para o treinador quanto para os jogadores. Com isso, a própria torcida acaba comprando a ideia e acaba apoiando o clube, os jogadores, o treinador. E isso envolve também os resultados. A gente sabe que isso é assim no futebol brasileiro. Isso muda o ambiente, passa confiança, estabilidade para que o trabalho ele seja feito da melhor maneira possível e ao mesmo tempo com controle. E vamos tomar também como exemplo um caso oposto. Lembra do treinador do Atlético Mineiro no início desse ano, o Dudamel? Treinador estrangeiro, e ele não ficou, se eu não me engano, nem 2 meses no comando da equipe. E o que ele tem de diferente para o Jorge Jesus? Os dois são estrangeiros, mas são culturas diferentes, são padrões diferentes. E o que vai direcionar, o que faz com que aconteça esse insucesso? Ao que eu vejo também que os gestores hoje no mundo esportivo, eles analisam muito pouco as características comportamentais na tomada de decisão para a contratação. Isso envolve desde o treinador, mas também dos atletas. Ou seja,
indo mais a fundo, os próprios gestores que estão à frente dos clubes muitas vezes não têm as competências necessárias. Fazem uma análise muito superficial, muito nas coxas, vamos dizer assim, analisando apenas os resultados recentes e também a parte técnica propriamente dita. E é muito pouco levado em conta a questão dos comportamentos humanos, as características, como que essas peças funcionam juntas. E essa mudança de ambiente, capacidades, habilidades, a gestão ela é muito imediatista ainda nesse mundo esportivo. E tudo isso acaba pesando contra, sem que muitas vezes as pessoas elas se deem conta. E cada vez é mais técnico demitido, troca de jogadores e por aí vai. Isso gera insegurança, desconfiança, medo, incertezas no clube, nos torcedores, em todo mundo. Para pensar, como que você consegue desenvolver um trabalho nessas condições de incerteza, de medo, sem ter clareza? Então, assim, se você for imaginar, por que você acredita que o Jorge Jesus e o próprio Sampaoli, eles conseguiram ser diferentes dos outros estrangeiros dentro do futebol brasileiro? Verdadeiramente, eu acredito que por causa da mentalidade. Tanto o Jorge Jesus, mas quanto o Sampaoli, com esses diferenciais, e também talvez pela experiência na Europa. Mas principalmente por ter um ideal muito bem definido, seguindo seus princípios à risca. Logicamente, construindo resultados também. Sem isso, não vai acontecer. Isso permite que exista confiança e controle para que eles conduzam os seus trabalhos, e esse perfil acaba contando muito também até para contagiar os seus comandados. E por que esses trabalhos eles não foram tão extensos até o momento também nas suas passagens? Tanto São Paulo no Santos, Jorge Jesus no Flamengo. Acredito eu também que pelo perfil, principalmente dos dois, na busca de uma maior estabilidade também e segurança para eles desenvolverem os seus trabalhos. Então, assim, se você for pensar, esses perfis, muitas vezes eles estão buscando o quê? Segurança. E a cultura brasileira, isso desde a organização das competições e também dos clubes, ainda acaba deixando a desejar em alguns sentidos. O Flamengo evoluiu muito. Mas se você for pensar, como que é isso também nos outros esportes, os estrangeiros em outros esportes, né? Cada vez mais o esporte brasileiro em geral, ele vem buscando importar treinadores de fora, talvez pela mentalidade e uma quebra também de paradigma, para acelerar esses resultados. O basquete já fez isso, outros esportes, como tantos também, têm feito essa importação. Mas o que será que verdadeiramente está faltando para os treinadores brasileiros? Você já parou para pensar nisso? Talvez ao mesmo tempo que os treinadores do nosso país eles vêm buscando se aperfeiçoar, eles vêm buscando estudar, ter novos conhecimentos e técnicas. Mas se a gente for pensar, então, o que está faltando se eles têm acesso a tudo isso também, né? Eu acredito que verdadeiramente ainda falte mais para o esporte brasileiro olhar para o lado da gestão, principalmente a gestão de pessoas e gestão de recursos humanos, a parte de liderança, olhar para as pessoas. Mas por quê? Talvez a todo momento eles estão lidando com atletas de alto rendimento e para extrair o máximo deles vai ser necessário conhecer os seus comportamentos, o que motiva cada um. Cada pessoa é única, independente dos seus talentos. Se você for pensar, se cada pessoa ela é única, entender de pessoas também é essencial para conseguir atingir os resultados. Sejam eles individuais ou coletivos também, isso vai contar demais. E os treinadores fazem parte disso. Liderança nem se fala, isso acaba envolvendo os comportamentos dos treinadores, tanto deles com eles mesmos, mas também com os seus comandados. E a comunicação e a forma de se comunicar também, de se expressar, elas são essenciais dentro desse contexto, senão as coisas não vão funcionar. E os atletas, eles são muito ligados nisso. Então, assim, em torno de 33%, se a gente for pensar, da nossa comunicação, ela é verbal. O restante, ele passa a ser uma comunicação não verbal, ou seja, pelas expressões, a forma de olhar, a forma de gesticular.
E os treinadores que só olham muitas vezes para si, para o próprio umbigo, têm grande tendência de errar na sua comunicação. É necessário ouvir mais o outro, entender mais o outro. Então, você pode pensar, então você está dizendo que talvez os nossos treinadores tenham os mesmos conhecimentos dos estrangeiros, porém a gestão de pessoas faz a diferença, Douglas? Cara, talvez assim, com certeza. Os nossos treinadores, muitas vezes, eles têm os mesmos conceitos e até melhores ideias do que propriamente os estrangeiros. E talvez até mais. Mas por uma série de fatores, eles acabam não conseguindo desenvolver e expressar tudo o que eles desejam, não conseguem colocar para fora os seus conhecimentos. Exemplo disso é o André Jardine, técnico da base do São Paulo. Ele ganhou tudo com a base sub-20 do São Paulo. Então, assim, jogando com o futebol para frente, um futebol inovador. Mas quando ele teve a chance, a oportunidade de treinar a equipe principal do São Paulo, ficou nítido que ele não conseguiu imprimir o que ele queria, passar todo o seu conhecimento, os seus conceitos que ele tinha na sua mente. E tenho certeza que ele tem aqueles conhecimentos, mas os jogadores de alguma forma não compraram a ideia. Talvez a diretoria não preparou muito bem, não foi uma. Não sei. Então, assim, quer dizer que ele desaprendeu? Logicamente que não. Ele tem os conhecimentos e as habilidades dele. Então, assim, o que que mudou? O que que impediu ele de conseguir aplicar tudo? Talvez o ambiente, as pessoas, a pressão. A gente sabe que futebol exige resultado. Tudo isso acaba impactando. E será que foi uma transição correta por parte da diretoria? Será que ele estava preparado para mudar de fase naquele momento, para passar para a próxima fase? E assim, não é só ele. Quantos treinadores não passaram por isso? Quantos treinadores não foram fritados e deixaram o futebol por isso? Então o que, que muda do Brasil para a Europa? Cara, que negócio louco, né? Mas se a gente for parar para pensar, a cultura, a gestão, preparação do nosso futebol e do esporte como um todo, no geral, é totalmente diferente dos outros países, como Estados Unidos, Europa. Alguns clubes, eles vêm buscando essa modernização, mas ainda a passos muito lentos, são muito poucos. Então, Flamengo, Grêmio, talvez estejam um pouco à frente, alguns clubes vindo aí também em outros esportes. É necessário uma evolução geral dentro do esporte, desde o modelo de gestão até a parte tática, de estudo do futebol, de gestão de pessoas. Então, assim, a gestão esportiva, ela se mostra de uma maneira muito lenta ainda, tanto em questões financeiras, marketing, pessoas, administração. Tudo isso tem que ser mais visto dentro do esporte. Então, assim, qual seria o modelo ideal, o modelo legal para dentro do mundo esportivo? Vamos pensar assim, ó, uma grande empresa que ela gera lucros e continua crescendo ano após ano. O que, que eles fazem? O que, que eles podem emprestar para nos ensinar dentro do esporte? Primeiro, eles têm uma estrutura organizacional muito bem definida, uma estrutura de missão, de visão, de valores. Então isso fica muito claro para quem vai entrar lá. E quando pensam em contratar, eles contratam pessoas que estão de acordo com a sua filosofia de missão, de visão, de valores. Eles sabem muito bem o seu planejamento. E não é só isso. Eles têm uma visão de curto, médio e longo prazo. Ou seja, eles têm planos definidos muitas vezes para até 20 anos. Isso se não for mais, sem contar o plano de ação, eles sabem quais são os direcionamentos que eles vão tomar. E eles conseguem lidar com as adversidades com muita clareza, com muita destreza. Eles buscam errar o menos possível e usam esses erros também como aprendizado. Eles tomam decisões acertadas e muito rápidas, eles conseguem voltar ao rumo, voltar ao caminho muito rápido. E tem uma estrutura financeira bem definida e clara. Então, eles recebem mais e gastam menos. Eles buscam ter lideranças que vão conduzir o projeto da maneira mais adequada. E eles não demitem no primeiro deslize. Eles analisam, eles estudam as melhores rotas, eles valorizam muitas vezes pessoas, as empresas que têm sucesso muitas vezes. E exemplo disso também no mundo esportivo, a gente pode citar o Liverpool, um modelo de gestão eficaz e lúcido, uma equipe que eu gosto bastante, eu admiro muito.
E se você for pensar, há alguns anos atrás, ninguém diria que esse time ganharia tudo que eles vêm ganhando, tudo que eles vêm conquistando, sendo finalista da Champions League por 2 anos seguidos, campeão recentemente da Premier League. E o que fez eles chegarem e serem esse modelo? Tudo é o resultado de uma ótima gestão, que parte desde a diretoria e reflete diretamente na sua torcida, o seu principal cliente. Isso cria um ambiente harmônico e que acaba colaborando também para o máximo potencial da equipe, dentro e fora de campo. Isso envolvendo o coletivo e o individual também. E eles acabam mantendo uma base, vão apenas repondo e buscando as peças agora que se encaixam de acordo com a filosofia desse grupo. Eles não saem contratando de baseada e demitindo de baseada. O treinador da equipe, o líder, o Jürgen Klopp, ele não é apenas um treinador, mas ele também é um gestor de pessoas. E ele conhece muito bem cada um dos seus jogadores e ele consegue extrair o máximo de cada um. Se você for parar para perceber a dedicação dele dentro de campo e a forma como ele lida com os seus jogadores, isso é uma questão fundamental. E assim, mas será que isso é possível de acontecer dentro do nosso futebol? Timidamente, isso eu acredito que ainda vem acontecendo. Então, como eu já disse antes, o Flamengo ele é um exemplo que parece que vem com uma filosofia de crescimento. Se ele manter essa base, ele vai continuar dessa forma por longos anos. E eu vejo que para se manter a gestão das equipes, elas vão precisar ser que elas também, que os dirigentes eles sejam mais profissionais. É necessário criar uma gestão profissional. Isso envolve desde a alta hierarquia. E se você for pensar, como que funciona esse desenvolvimento também para os treinadores, né? Pensando assim, falando dos treinadores, a tendência é que eles se desenvolvam cada vez mais. Isso envolve desde a base, das escolinhas de futebol. Os que não buscarem essa evolução, eles vão ficar para trás. Aquele futebol raiz é interessante, mas algumas coisas já estão ficando para trás. E só não na parte técnica, mas também na questão de gestão, lidar com pessoas, a liderança, saber como acelerar os resultados e se fazer escutado também, escutar os seus alunos. E o coaching esportivo ele vem nessa sintonia, pois em muitos casos os atletas eles possuem talentos, mas eles não sabem como potencializar esses talentos ou utilizá-los da maneira adequada. Se não se cria um ambiente adequado dentro e fora de campo, dentro da sua atividade, pode estar fadado ao insucesso. E quando você sabe e consegue ajudar os atletas a melhorarem o seu desempenho, os resultados eles vão aparecer. Isso não é só dentro de campo, mas fora também. E não tem nada a ver com a parte física e a parte técnica, mas sim a gestão de si próprio com relação à vida num contexto geral. E saber o que está travando, bloqueando, impedindo de ter grandes resultados no mundo esportivo. Muitos atletas não sabem como fazer. E assim, os treinadores eles têm papel fundamental nesse sentido. E assim, como que um treinador ele pode fazer isso? No futebol profissional, em outros esportes. Quando você tem as técnicas corretas e as ferramentas, você consegue ajudar o atleta a enxergar o que muitas vezes ele não está vendo. E isso não é na parte técnica e física, mas no seu treinamento mental, nos comportamentos. O Jorge Jesus e o Sampaoli, se você for reparar, eles fazem isso muito bem. Ou seja, eles conhecem as características e os comportamentos dos atletas como ninguém, tanto da parte técnica, física, no aspecto mental, emocional. E eles sabem lidar muito bem com a vaidade, com o ego dos jogadores, combinando as peças e potencializando o conjunto, o coletivo. E isso é um negócio muito louco, porque dá um resultado extraordinário, né? E as individualidades aparecem. É muito comum nas faculdades hoje de educação física os alunos saberem muito bem da biomecânica do corpo, entender da fisiologia, mas muito pouco ainda é visto sobre os padrões dos comportamentos humanos, da gestão, da personalidade. E isso conta muito para o sucesso, para atingir os resultados esperados. Então,
O que talvez você acredita que possam ser os próximos passos para avançar nesse sentido, né? E acelerar os resultados do esporte brasileiro? Pensa um pouco, analisa. Mas eu verdadeiramente acredito que o quê? Ter um plano de gestão e planejamento e seguir esse plano visando os resultados de longo prazo. É aí que as coisas elas começam a mudar, com planejamento, com gestão, olhando para o hoje. E uma educação diferente nos esportes, olhando não só para o talento, mas olhando para o ser humano que existe ali. Compreender mais cada pessoa, a sua história, as suas características, o seu ambiente, as pessoas com as quais ele convive, a cultura da qual ele está inserido e ele vem. E investir mais ainda na inteligência emocional no mundo esportivo. Assim o atleta ele se diverte mais, ele trabalha a sua consciência e consegue gerar resultados extraordinários com satisfação para a vida dele. Assim vai ser possível verdadeiramente atingir alta performance. Muita gente se pergunta, tá, mas como que isso é possível? Se você for pensar, as pessoas no mundo esportivo, elas precisam ouvir mais, precisa existir mais empatia. Trabalhar mais em conjunto, trabalhar mais para a equipe, deixar as vaidades de lado. Ter mais empatia, ter mais respeito um pelo outro. Olhar mais. E o esporte, muitas vezes, ele virou um negócio. Mas para acontecer, as pessoas elas precisam estar capacitadas e motivadas. Que elas estejam no mesmo propósito. Aí, verdadeiramente, os resultados eles vão acontecer. Existem técnicas e ferramentas que podem ajudar muito dentro desse processo. Tanto de conhecimento e também na tomada de decisão, que ainda são muito poucas utilizadas no mundo esportivo. Uma delas, que eu trago como exemplo, é a análise de perfil comportamental, muito aplicada dentro das empresas, das multinacionais, mas muito pouco aplicada dentro do esporte. Eu uso e dá muito resultado. E quem tem um grande poder para o autoconhecimento, quem verdadeiramente se autoconhece, e ajuda muito nesse sentido também para treinadores e atletas. Ela ajuda nesse autoconhecimento. E se você for pensar, como que tudo isso fica, né? Tudo isso que a gente acabou falando até aqui. Eu vejo que os nossos treinadores, eles têm tanta capacidade quanto os treinadores estrangeiros. Talvez o que está faltando é desenvolver ainda mais o aspecto voltado à gestão, entender mais também de pessoas, entender as técnicas, as ferramentas que existem. Principalmente olhar para esse lado estrutural, cultural, comportamental que está por trás de cada um, que envolve muito a individualidade de cada atleta, de cada pessoa, e que pode fazer grande diferença no mundo esportivo. E também deixar mais leve. Mas principalmente conhecer a si mesmo, esse processo do autoconhecimento. Falta muito isso dentro do esporte. Entender os porquês. Sem deixar de falar também da mudança de gestão na parte de estrutura como geral, de valorização do treinador nacional e uma filosofia também de longo prazo dentro da nossa gestão. Isso está sendo muito deixado de lado e a gente pode estar falando também em uma próxima oportunidade. Eu espero ter contribuído com o tema e que o coaching esportivo ele possa ajudar cada vez mais nesse processo. Maravilha? Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta e compartilhe. Vai ser muito importante. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui e até mais.